Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Volume 12. Vitblad. Bonesbotog, meio da noite. Estava escuro em Bonesbotog e havia uma pequena loja pertencente às indústrias Briggs. O lojista estava vendendo suas armas para os guardas do imperador. Assim que terminaram, eles se dirigiram a uma pequena caravana que tinha os equipamentos mais recentes das indústrias Briggs. Eles começaram a cavalgar, mas pararam ao ver uma figura sombria no meio da sala. Parecia estar usando uma capa que cobria seu corpo. Os guardas do imperador estavam confusos. E deu um passo para fora e caminhou até Ei, abram caminho, estamos em uma missão importante para... Mas antes que ele pudesse terminar, a figura rapidamente agarrou o pescoço do guarda e começou a estrangulá-lo. Então, com um golpe, quebrou o pescoço do guarda. Jogando o corpo sem vida para a placa, a figura notou os outros dois olhares do imperador, apontando seus dedos mágicos para eles. Quando eles dispararam uma chama mágica, a figura pulou e aterrissou na carroça. A figura levantou a mão e mostrou uma manopla de metal com uma espada saindo dela. Ela balançou a espada em um guarda e o cortou ao meio. O último guarda estava ficando com medo enquanto olhava para eles. Vocês com a criação. Você! Ele gritou em tom de pânico e a figura agarrou sua cabeça e o soltou com pouco esforço. Segurando sua cabeça, eles lentamente apertaram a cabeça do guarda e então esmagaram seu crânio, deixando o corpo cair no chão. A figura se viraria para o carrinho e o encararia por um momento até que a mesma placa se estendesse e cortasse a caixa ao meio, destruindo o equipamento e causando uma pequena explosão. Eles ficariam parados olhando para o fogo, agora mostrando um pouco da pele, principalmente a mandíbula inferior e a boca. Estava claro que a figura estava sorrindo. Exceed, manhã. Luz estava indo para a escola quando se virou e viu Spawn e Eda acenando para ela enquanto saíam. Quando ela entrou, Gus e Vilo correram até ela. Ei, Luz, disse Gus com um sorriso, e Vilo abraçou Luz com um sorriso enorme. Oi, pessoal, desculpem por não ter conseguido. Gostaria muito de passar um tempo com vocês, as coisas têm estado agitadas ultimamente, disse Luz com um sorriso nervoso e uma risadinha. Não se preocupe com isso, Luz. Estou feliz por podermos voltar para a escola, graças ao seu pai assustador, disse Vilo, também rindo nervosamente. Quando um professor viu Luz, eles se apressaram e pularam pela janela, junto com o resto dos professores. Meu pai pode ser assustador às vezes, disse Luz nervosamente. Mas enquanto caminhavam pelo corredor, viram Bosch e seu grupo, que notaram Luz e debocharam. Ora, se não é o grupo da humana e da meio-bruxa, zombou ela, e seu grupo deu uma risadinha. Luz apenas revirou os olhos, ficando irritada com aquele comentário. Vilo pareceu um pouco magoada ao ouvir isso. Mas antes que Bosch pudesse fazer outro comentário, eles ouviram alguém por perto. Bosch. E quando Bosch virou a cabeça, se perguntando quem tinha dito aquilo, levou um soco no estômago que a fez cair de joelhos. Segurando o estômago, ela olhou para cima e viu a Mitty. No entanto, seu visual estava um pouco diferente, pois parecia que as mangas de sua camisa estavam arregaçadas, seu cabelo estava um pouco mais bagunçado e parecia que ela estava usando luvas pretas sem dedos. Temos algum problema, Bosch? Franzindo a testa para Mitty, que a olhava de cima com um sorriso irônico, a Mitty acariciou a cabeça dela como se fosse um animal de estimação. Eu sabia que não, disse ela. Então, enquanto caminhava, olhou para os outros e ordenou: Ei, bichinhos de estimação da bocha, tirem ela da lebre, assustando-os e fazendo-os pegar bocha no colo. Sair. Uau, disse Vilo, chocada com a nova atitude de Amit. Você não acha que foi um pouco demais, Amit? Quer dizer, ela foi uma idiota, mas mesmo assim. Amit deu de ombros com um sorriso irônico. Ei, é assim que ela vai aprender a não mexer com você, disse ela. Quando o sinal tocou, Amit suspirou. Vejo vocês depois da aula. Todos assentiram e estavam prestes a sair para a aula, mas Amit os parou. Diga, Luiz, você está na minha aula hoje? Perguntou Amit, sem olhar para ela. Ah, sim, estou, perguntou Luz com um sorriso, mas percebeu que Amit não olhou para ela.
Ah, parece que eu vou reprovar na prova de hoje, disse ela, deixando Luz preocupada. Mas quando Amit virou a cabeça para Luz, ela viu que Amit tinha um sorriso malicioso. Por que eu não consigo me concentrar quando uma gata como você está na sala? Disse Amit com um sorriso malicioso e piscou para Luz. O rosto de Luz ficou completamente vermelho e parecia que ela estava fervendo. Eu? O quê? Eu? O quê? Luz não sabia o que dizer e Amit riu e acenou. Até logo, Gracinha, respondeu Amit. Aula de abominação. Luz estava na aula de abominação e estava escrevendo em seu caderno, quando viu um trono de papel em sua mesa. Curiosa, ela o abriu e o bilhete dizia: olhe para a sua direita. Ela olhou e lá viu Amit, que acenou de forma sedutora. Luz corou novamente e olhou para o chão com um pequeno sorriso. Ela olhou para cima e acenou de volta, então percebeu Amit mandando um beijo para ela. Luz corou ainda mais e seu rosto ficou vermelho. O professor percebeu. Luz, você está bem? Ele não obteve resposta e Luz estava muito atordoada para falar. A pessoa ao lado dela estalou os dedos, querendo ver se ela estava acordada. Luz. Ela ainda não respondeu, pois continuava com o rosto vermelho, corando loucamente. Acho que ela morreu. Cafeteria. Quando Amit ficou ainda mais atraente. Luz gritou enquanto se sentava à mesa com Vilo e Gus, que apenas a encaravam sem saber o que dizer. Luz, talvez você devesse falar mais baixo, recomendou Gus, mas Luz ainda murmurava. Certo, desculpe, mas tipo, ela tão. Luz ainda não conseguia encontrar as palavras certas para continuar. Mais confiante, durona e com aquela vibe de garota má. Vilo respondeu, e Luz assentiu com uma expressão tímida no rosto. Nesse instante, Luz sentiu um toque em seu ombro e olhou para ver Amit com um sorriso. Olá, batata doce, disse Amit com um sorriso. Você me chamou de batata doce? Luz perguntou um pouco confusa sobre o porquê de Amit ter dito isso. Sim, eu pedi para o Gus me emprestar um livro sobre essa língua humana, acredito que seja um termo carinhoso. Gus apenas sorriu enquanto fazia um sinal de positivo. Ah, Amit, você é a batata doce, disse Luz com um rubor no rosto, mas ficou chocada quando Amit esfregou o dedo sob seu queixo. Obrigada, Luz, talvez você queira dar uma mordida nesta batata doce, disse ela em um tom sedutor que fez o rosto de Luz ficar vermelho e fez Gus e Vilo corarem um pouco. Nesse momento, um demônio se aproximou e bateu a mão na mesa. Levanta, garota humana! É verdade que seu pai é um spão? Ele gritou. Amit parecia irritada, sem olhar para o demônio. Ei, sai de perto, estamos no meio de algo. Eu não estava falando com você, verme. Eu estava falando com a escória humana. O pai dela também foi morto. Meu irmão. O demônio rugiu novamente com raiva. Luz olhou para baixo com uma expressão triste. Vendo isso, Amit pegou um garfo e examinou. Sabe, eu nunca gostei da comida, Ari. Nesse instante, Amit espetou a mão do demônio com o garfo, fazendo-o gritar de dor enquanto todos olhavam para a mesa. Luz, Vilo e Gus ficaram chocados com isso. Amit então agarrou o pescoço do demônio e o abaixou perto de seu rosto. E eu nunca gostei de pessoas que me incomodaram, disse ela calmamente, e então bateu com o rosto do demônio na mesa, quebrando seu nariz. Então alguns amigos dele se levantaram com uma expressão de raiva. Ei, solte nossa amiga, bruxa, gritou um deles. Amit suspirou ao ver a expressão de choque de Luz, com um sorriso, piscou para ela. Com licença, Gracinha, preciso cuidar de uma coisa, disse ela calmamente. Ela se levantou e chutou o demônio que acabará de esfaquear com um garfo, fazendo-o cair na frente de seus amigos. Com um sorriso, ela caminhou até eles e estalou os nós dos dedos. Vocês sabem que eu poderia usar minha magia para derrotar todos vocês, mas estou com vontade de sujar meus nós dos dedos de sangue hoje. Logo depois de dizer isso, ela correu até um demônio e bateu com as duas mãos no rosto dele, fazendo-o sangrar e cair para trás. Todos no refeitório começaram a torcer, curtindo a luta. No entanto,
O único grupo que ficou mais chocado foi Luz, Gus e Vilo, mas não foram só eles, pois até os gêmeos Blig viram isso com choque e preocupação. Um demônio tentou dar um soco em Amit, mas ela baixou a cabeça, pulou e deu um chute giratório no rosto do demônio, fazendo perder alguns dentes. Um garoto bruxo pegou uma bandeja e tentou acertar Amit, mas sem olhar, ela agarrou a bandeja. O garoto ficou chocado e então Amit girou para socar seu nariz, fazendo-o cair com força no chão. Segurando a bandeja de comida, ela a jogou e pegou a bandeja. Com um sorriso de escárnio, um grande demônio porco correu em sua direção e ela respondeu com um gancho de direita com a bandeja. Ainda não tinha terminado com o demônio porco e agarrou um dos dentes do demônio e, com um sorriso de escárnio, forçou a abertura da boca dele. Abra bem a boca do porco, disse ela calmamente, enfiando os dentes na boca do porco. Todos na cafeteria responderam com um boim. E quando a viram chutar o porco na barriga, empurrando-o para trás, ela notou um demônio bode correndo em sua direção. Com um sorriso de escárnio, ela rapidamente chutou a virilha do demônio. Todos na cafeteria se encolheram ao ver isso. Alguns dos rapazes na cafeteria podem ter sentido isso. Enquanto o demônio bode segurava suas partes íntimas, caía de joelhos e gritava. Quando ela terminou com aquele demônio que esfaqueou, conseguiu dar um soco surpresa nela, fazendo-a cair para trás. Ela viu o demônio com sangue tropeçando no chão segurando o garfo. Você vai pagar por essa vadia! Ele gritou. A Amit não parecia brava, na verdade, ela deu um sorriso e lambeu o sangue que escorria de seus lábios. Luz viu isso e ficou chocada, mas logo percebeu o que estava acontecendo. Como um clarão de luz vermelha saindo do lado direito de suas luvas sem dedos. Assim que o demônio correu em sua direção, Amit pulou e aterrissou com os dois pés no rosto do demônio, chutando-o. Ele caiu para trás e aterrissou no chão. Fim da música. Os professores entraram correndo. O que está acontecendo? Uma professora não terminou a frase ao ver alguns dos alunos desmaiados no chão e Amit parada sobre eles, limpando o sangue de uma luva. Amit olhou para a professora com um sorriso irônico. Ele só estava brincando com a minha comida, disse ela, sorrindo e pisando na mão do demônio, esmagando-a enquanto ele gritava de dor. Alguns dos professores não sabiam o que dizer, bem, todos, exceto um. Eu. Miss Briga de Criança. Depois da aula, Luz estava do lado de fora da escola esperando por Amit com Vilo e Gus. Amit saiu com as mãos nos bolsos. Amit! Você está bem? Luz perguntou preocupada, e Amit apenas sorriu. Sim, estou bem. Acho que ser uma aluna exemplar tem suas vantagens. Além disso, eles começam as brigas, então o que eu fiz foi autodefesa, disse ela com um sorriso de canto. Vilo parecia preocupada. Amit, você tem certeza de que está bem? Você parece tão diferente, perguntou Vilo, e Amit assentiu. Estou bem mesmo, não precisa se preocupar, respondeu ela. Nesse momento, Eda apareceu junto com. Oh, meu Deus, até mais, pessoal, disse Luz com um sorriso, mas antes que pudesse sair, Amit agarrou pela gola da camisa. Oh, Luz, um momento, por favor, disse Amit. Oh, claro, Amit, o que você... Chocada e com o rosto vermelho quando Amit beijou os lábios de Luz, Amit fechou os olhos. Quando ela fez isso, Vilo e Gus engasgaram de choque, Eda apenas respondeu com uau, Butz, que jogada ousada. Spawn ficou chocado com isso quando isso aconteceu. Ele gritou. Amit lentamente afastou seus lábios da boca de Luz e disse suavemente: Você não tem ideia de quanto tempo eu queria te beijar, disse ela com um sorriso. E Luz simplesmente desmaiou e caiu no chão. Amit riu e acenou para Gus e Vilo até mais, pessoal, mas enquanto Amit caminhava, ela viu Spawn e franziu a testa, mas deu um sorriso malicioso Sr. Spawn. Spawn franziu a testa, mas levantou uma sombra ao ouvir isso e pensou consigo mesmo: Espera, ela fez isso para me irritar. A casa da coruja. De volta para casa, Luz estava praticando sua magia de glifos, mas não conseguia se concentrar, pois continuava pensando naquele beijo.
Enquanto desenhava o círculo, ela suspirou e o desenho se transformou em um coração. Ela se deitou no chão, com o rosto corado e um sorriso no rosto. Ela fez isso na sala de estar, onde todos a viram. Sweet Totter cutucou o ombro de Spawn, brincando. Ei, algo me diz que sua filha estava dando uns olhares sedutores para aquela garota Blig. Spawn respondeu com um soco rápido no rosto. Ignorando o que Sweet Totter disse, Luz parece estar completamente apaixonada por essa garota da amizade, disse Jack. Spawn suspirou, mas por que a garota que quase a matou? Por que não vi-lo? Ou qualquer outra pessoa? Ah, qual é? Eles não são tão ruins assim, respondeu o dragão selvagem, encostado na parede. O único que não falou foi Tirael, que estava em profunda reflexão. Sweet Totter viu isso e sorriu por baixo da máscara. Qual é o problema, anjinho? Problema com o amor? Brincou, embora Spawn olhasse para Tirael com uma carranca e pegasse sua pistola, caso ele tivesse algum problema. Ele balançou a cabeça. Não, eu não tenho. Eu só estava pensando que sei como ela precisava dessa nova luz confiante. Spawn ergueu uma sobrancelha. Como assim? Tirael olhou pela janela. Luz. Embora ela não tenha respondido, ela. Ainda sorrindo e com o rosto vermelho, ela olhou para Tirael. Acho que devemos patrulhar esta noite. Bonas botou, meio da noite. Luz, em sua forma de redentora, e Tirael foram vistos voando. Ambos pousaram em um prédio e olharam ao redor. A Redentora suspirou e se encostou na parede, segurando algo. Tirael percebeu, ainda pensando nas crianças. Luz. Respondeu Luz, mostrando que ainda estava atordoada e corada por baixo da máscara. Desculpe, é só que, qual, suspirou feliz. Luz, acredito que devemos nos concentrar em nossa patrulha, respondeu Tirael, mas isso fez a Redentora revirar os olhos, mesmo com a máscara. Ah, qual é, Tirael? Não tem nada. Então uma pequena explosão pôde ser ouvida não muito longe deles. Redeemer olhou para trás e suspirou, ok, vamos lá dar uma olhada. Enquanto os dois voavam para o prédio, perceberam que era uma loja de armas que pertencia aos Bligs. Redeemer notou vários corpos, os guardas do Imperador, e isso chocou Luz, mas com uma voz triste ela disse, papai. Não foi seu pai, Luz, disse Tirael enquanto caminhava para examinar um dos corpos e notou as marcas de cortes nele. Os métodos preferidos do seu pai geralmente eram combate corpo a corpo ou armas de fogo. Os guardas foram mortos por espadas ou armas brancas. E Sweet Totter não saiu de casa faz um tempo, disse Redeemer, chocada, e olhou ao redor. Se não é meu pai ou... Quem fez isso, então quem é o guloso? Fui eu. Tirael e Redeemer olharam para a loja e notaram uma figura encapuzada saindo do prédio, que ainda estava em chamas. Enquanto ambos olhavam para a figura, Redeemer ficou um tanto chocado ao ouvir que a estranha tinha uma voz feminina, enquanto Tirael não pareceu surpreso. Então você finalmente revelou. Você mesmo. Vitblad, disse Tirael, olhando para eles, deixando Redeemer ainda mais confuso, mas ele viu a figura levantar um pouco a capa, revelando a manopla de metal. Ah, então esse é o nome dessa beleza. A figura olhou para a manopla de metal e riu. Acho que gosto desse nome. Por que vocês estão atacando os negócios dos Blitz? Qual é o objetivo final? Perguntou Tirael, olhando para eles. Embora fosse difícil dizer pela expressão facial, Redeemer teve a sensação de que eles estavam mostrando uma expressão de raiva. Os Blitz são corruptos, eles vendem armas para os ricos que usarão essas armas em pessoas inocentes. Então, meu objetivo é destruir os negócios dos Blitz e derrotar o Imperador, disse a figura, mas olhando para o... Redeemer dá uma risadinha e diz e pega a garota. Isso arrepia Redeemer, que reca um pouco, mas vê Tirael deixar sua lâmina na Vitblad. O item que você possui é forte, mas está corrompendo sua mente. Está te tornando mais perigoso e agressivo. Venha conosco e podemos te ensinar a controlar o poder. Ah, você quer dizer um poder como este? Então,
Pequenos tendões saem das costas da escavadora e vão direto para Tirael, que pula para longe rapidamente, mas Redeemer tenta correr e agarrá-la. Mas a figura pula antes que ela possa ser agarrada e está no telhado de um prédio destruído. Enquanto ambos se olham, a figura ri e faz um gesto com o dedo, basicamente dizendo: venha me pegar. Irritada com isso, a Redentora estendeu suas asas e voou atrás deles enquanto a figura fugia, e Tirael ficou para trás observando-os decolar, dizendo para si mesmo: Luz, eu sei que você pode salvá-la do controle da manopla. Enquanto a figura corria no telhado do prédio, a Redentora seguia, mas estava voando no ar. Quando viu a figura, ela pulou alto e pousou em um prédio mais alto. Resmungando de raiva, a Redentora olhava para o telhado alto e via a figura parada lá, acenando para ela. Frustrada, pensando que ela estava provocando, voou e pousou no mesmo telhado, começando a persegui-la novamente, mas desta vez a pé. Enquanto corriam, a figura deu uma cambalhota para frente no prédio e pousou na lateral, mas olhou para trás e viu a Redentora, que saltou para frente e pousou no prédio. Enquanto se olhavam, a figura riu e a Redentora tentou dar um soco, mas ela desviou do ataque. Em vez de revidar, esfregou o dedo no queixo da Redentora e recuou, franzindo a testa e sem querer. Use a espada. Redeemer correu novamente para desferir alguns socos, mas a figura desviava dos ataques a cada vez. O que chocou Redeemer foram os movimentos de dança dos Dodgers. Pule a música para 2 horas e 28. Com o último soco, a figura agarrou a mão e puxou Redeemer para perto, chocando-a ainda mais, pois o movimento a lembrou do que ela usou quando lutava contra Grom. Ficando cada vez mais chocado e implorando para pensar que ela entra na dança e ambos dançam, enquanto ambas as mãos se movem para a direita, fazendo o Redentor pensar na dança que ela fez. Quando a Redentora girou a figura e parou, ela deu mais uma volta no chão. A Redentora até invocou sua espada e, embora estivesse fazendo o mesmo movimento de antes, não podia ser visto por causa da máscara. A figura puxou, segurando a mão da Redentora, e fez o mesmo movimento de quando ela puxou há pouco. Depois de tantos flashbacks do baile na noite do baile, ela tinha que saber, e tão certo, enquanto ambos estavam de pé, o Redentor tirou a capa. E viu o que parecia ser a Mitty, mas muito mais velha, quase na casa dos 20 anos, com cabelos mais longos e usando uma armadura. Assim, mas com cabelo verde. Fim da música. Com um sorriso de Cato, a Witchblade Mitty acendeu novamente. Olá, batata, ela piscou, mas Redeemer apenas a soltou e deu um passo para trás, fazendo com que o sorriso de Mitty desaparecesse. Ei, Luz, o que foi? Sou eu, Mitty, disse ela, e Redeemer olhou para trás, tirando a máscara e mostrando uma Luz mais velha, com cabelos mais longos e franzindo a testa. Então, há quanto tempo você está fazendo isso? Luz disse apontando para o prédio de aço em chamas que estava próximo. Um pouco chocada que Mitty ainda respondesse a ela, algumas semanas. Semanas! Luz gritou com raiva e colocou as 2 mãos no rosto enquanto se afastava. Não acredito que você está fazendo isso. Isso fez Mitty rosnar de raiva. Ei, espere um minuto, você faz coisas perigosas o tempo todo. Você não tem o direito de me dar lições sobre o quão perigoso isso é. Isso fez Luz franzir a testa ainda mais e virar a cabeça para Mitty. Eu não estou atacando os negócios da minha própria família e tentando machucá-los. Machucá-los! A Mitty gritou e respondeu a ela, não estou machucando Ed Owen, nem mesmo meu pai. Estou tentando impedir minha mãe de vender mais armas para o Imperador. Por quê? Não é da sua conta. Luz respondeu, o que fez Mitty franzir ainda mais a testa e até mesmo empurrá-la um pouco para trás. É da minha conta, quando sei que pode ser usado para machucar você e seu pai. Ela gritou com raiva. Eu estava tentando te proteger porque me importo com você. Isso fez Luz olhar para o chão e ficar quieta por um momento, mas depois olhar para trás com uma expressão séria no rosto, pensando no que Tirael disse sobre como o item pode corromper a mente de alguém. Você realmente se importa ou é essa manopla que está te fazendo pensar que sim?
Esse comentário fez Amit perder a cabeça e dar um tapa forte no rosto de Luz, deixando até uma marca vermelha. Isso chocou Luz, que olhou para Amit. Amit estava com raiva, mas também tinha lágrimas nos olhos. Como você ousa? Ela gritou de volta para Luz. Você acha que esse item só me fez querer te beijar? Ela moveu a mão perto do peito, onde fica seu coração. Eu te beijei porque gosto de você. A única coisa que essa manopla fez comigo foi me tornar corajosa. Ela começou a soluçar e fungar um pouco. Por que você pensaria assim? Você realmente acredita que eu não te amaria por quem você é? Luz não disse nada, pois ainda estava em choque e olhou para Amit. Não tenho mais medo por causa disso, disse Amit, fungando e soluçando. Isso me tornou a garota legal pela qual você poderia se interessar, mais confiante. Finalmente posso ser sua igual, disse Amit, chorando. Amit. Luz começou a chorar também. Eu só pensei. Mas o quê? Que eu não posso ser sua namorada. Amit gritou. Se você não sente o mesmo, diga. Eu só quero ouvir você dizer. Mas então Luz puxou Amit para perto e a beijou nos lábios. Isso chocou Amit, que, embora ainda estivesse chorando, fechou os olhos. Enquanto se beijavam por um tempo, Luz afastou os lábios e encostou a testa na de Amit. Amit, eu gosto de você por quem você é. Eu só pensei que você não gostaria de uma esquisita como eu. Isso chocou Amit e ela rapidamente falou novamente. O quê? Não, Luz. Eu não me importo com o que os outros disseram, eu gosto de você por quem você é. Eu amo sua gentileza, se alguma coisa. Eu não te culparia se você não gostasse de mim. Ao ouvir isso, Luz deu um pequeno sorriso. O que, Amit? Você está provocando? Eu nunca diria que não gosto de você. Há tanto para amar, eu amo sua determinação. Amit retribuiu o pequeno sorriso. E eu amo sua vontade de ajudar as pessoas necessitadas. E eu amo. Luz olhou nos olhos de Amit, fechando-os lentamente, e seus lábios se aproximaram dos de Amit. Eu amo. Ambas não disseram nada enquanto se beijavam, abraçadas. Enquanto se beijavam, a forma de Witchblade de Amit e a forma de Redeemer de Luz foram desativadas e elas voltaram às suas formas normais, embora continuassem se beijando. Mas elas pararam quando ouviram uma pequena tosse e se viraram para ver Tirael, que olhou para as duas. Embora eu esteja feliz por vocês duas, talvez seja hora de irmos embora. Ah, certo, disse Amit com um suspiro e olhou para a Luz. Luz, olha, me desculpe pelo tapa. Não precisa ficar brava, Luz deu uma risadinha. Eu mereci pelo que eu disse, mas me desculpe por ter ficado brava com você. Amit deu um pequeno sorriso. Luz, se ficarmos aqui dizendo quem errou, acho que ficaremos aqui o dia todo, brincou ela, e Luz riu um pouco. Ok, que tal de agora em diante não escondermos mais as coisas uma da outra, disse Luz, pressionando sua testa contra a dela. Mas, por favor, Amit, pare de atacar os negócios da sua família. Eu não quero que você se machuque. Amit suspirou. Ok, mas eu paro se você me deixar ajudar você e seu pai de vez em quando. Ouvir isso fez Tirael sorrir enquanto colocava as duas mãos nos ombros dela. Jovem Amit, eu prometo que quando chegará a hora em que precisaremos da sua ajuda, se Spawn tiver algum problema com isso, então acredito que a frase humana seja, ele pode me morder, brincou ele, e isso fez a garota rir. Vamos, Amit, eu te levo de volta para casa, disse ela enquanto os dois adolescentes se afastavam. Tirael ficou para trás, observando os dois descerem dos telhados e seguirem para as ruas. Enquanto estava nos telhados, ele começou a dizer para si mesmo, as melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas nem tocadas, mas são sentidas nos corações, disse ele, olhando para o céu. Tenho certeza de que você concorda, minha amada, disse ele, lembrando-se de sua esposa que estava em Heaven naquele momento. Ele decidiu partir também, voando para o céu e voltando para a coruja. Piada e isso fez a garota rir. Vamos, Amit, eu te levo para casa, disse ela enquanto as duas adolescentes se afastavam.
Tirael ficou para trás, observando as duas descerem dos telhados e seguirem para as ruas. Enquanto estava nos telhados, ele começou a dizer para si mesmo: as melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas nem tocadas, mas são sentidas nos corações, disse ele, olhando para o céu. Tenho certeza de que você concorda, minha amada, disse ele, lembrando-se de sua esposa que está no paraíso agora. Ele decidiu partir também, voando para o céu e voltando para a casa da coruja.